O Tornado V3 foi um cubo extremamente famoso na época que ele lançou, sendo um dos cubos mais utilizados para competições. Mas ele tinha algumas falhas. Falhas essas que esse ano a X-Men Design prometeu solucionar lançando o Tornado V3 Premium, certo? O Tornado V4 já existe, mas ele tem uma pegada um pouco diferente do que o Tornado V3 tem. Então, vamos ver o Tornado V3, ver se ele vale a pena, entender o sistema de ajuste dele e ver também um pouco das coisas que vem. Já abri o cubo, tanto que em alguns vídeos atrás vocês devem ter visto que eu usei ele para exemplificar algumas coisas no Mega Mix, por exemplo. Mas vamos abrir aqui e ver o que vem na caixa, certo? Essa versão que eu peguei é a versão flagship, então ele não tem a tecnologia de maglev, que é a levitação por imã, certo? Mas todo o resto ele tem. Vem com um paninho para limpar o cubo, uma caixinha com alguns manuais. Então aqui a gente tem uma diversidade de manuais que eles deram, tipo, bastante mesmo. E mecanismo de ajuste, vamos deixar para mostrar como ajustar depois. Mas aqui a gente tem, por exemplo, um manual gigantesco do método Rooks, que é um método avançado também de montar um cubo mágico, um dos métodos mais famosos, junto com o CFOP, né? Aqui a gente tem como ajustar o cubo, então olha a quantidade de ajustes que ele pode ter, a personalização que ele tem é absurda, certo? Além disso, a gente também tem a personalização dos ímãs, beleza? E aqui é a mesma coisa, só que em inglês. E agora, o tutorial do CFOP. CFOP? Aqui? Desse lado. Aqui é o tutorial do CFOP, a gente tem F2L, OLL, PLL completos aqui também, para quem quiser pegando para aprender. Ele já deixa um manual para isso. Beleza? E aqui, por último, a gente tem o tutorial básico de como montar o cubo mágico, alguns algoritmos e como funciona a notação do cubo mágico, certo? Mas, deixa de falar do manual de ajustes e vamos para o cubo em si, certo? Ele vem aqui nessa casezinha, beleza? Então já vem com a case de proteção dele, com a logo da X-Men Designs. E esse daqui é o cubo com o V-Coat. Vocês podem ver que ele reflete a luz diferente. Por exemplo, se eu pego aqui a caixinha dele e boto contra a luz, não sei se tá pra ver no refletir aqui, por exemplo, assim. E ele já dá pra ver bem menos isso. Isso é pra melhorar a pegada dele, então ele tem uma aderência bem boa. Eu tô aqui pegando com os 3 dedos na quininha dele. Ele continua na minha mão. Mas vamos falar do giro, do feeling dele, o que ele passa e tudo mais. Aqui eu já fiz os ajustes ao que eu gosto, então os ímãs estão, por exemplo, em 4, certo? Que eu gosto do ímã um pouco mais forte. Mas o giro dele é perfeito, é super suave. Ele tem um feeling mais... aquele mais bloco, então parece que tudo tá se encaixando, certo? Se a gente for ver internamente aqui, ó, todos os meios têm ímãs, todos os cantos têm ímãs, mas depois a gente vê um pouco do mecanismo interno dele. O que eu achei, utilizando ele por mais ou menos um mês que eu tô praticando com ele, não sou speed solver, eu acho que já deve ter ficado bem claro isso. Eu gosto de colecionar e descobrir soluções, mas com ele eu consegui diminuir até 1 a 2 segundos o meu tempo só de ter trocado de cubo praticamente. O cubo anterior que eu tinha era o RS3M 2020, certo? Então já é um baita upgrade para esse cara aqui. O corner cutting dele é absurdo. Ó, ele começa a travar bem quando tá linha com linha aqui quase. E até assim ele faz. Ó, linha com linha aqui. Vamos pro reverse agora. Ele trava aqui no meio do centro. Até um pouquinho mais às vezes. Deixa eu tentar assim. Aqui ele para já. Então o reverse corner cutting dele é quase linha com linha. Então quase seria aqui, o que já é muita coisa. Certo? E assim, um cubo fenomenal entre os cubos de linha que eu já testei. Então, Tornado V4, alguns GAN, outros da linha RS3M também, os Weilong. Esse foi o que eu preferi,
certo? Então, tanto que eu escolhi comprar ele. Além disso, ele é o com maior custo-benefício. Eu paguei muito caro, muito barato nele, eu nunca paguei muito caro. Paguei barato nele comparado com outros cubos, eu acho que eu cheguei a pagar, foi 17 euros mais ou menos, foi uma loja internacional. Então valeu muito a pena comparado com o preço de alguns cubos. Um GAN, por exemplo, $50, esse daqui, cubo é menos da metade desse valor, certo? Mas vamos ver um pouco sobre o mecanismo interno dele. Então ele é ball core, aqui a gente consegue ver, certo? Então o core dele é essa esfera e tem ímãs aqui na esfera. Não sei se vocês conseguem enxergar os ímãs, certo? Assim como tem ímãs nas pontas dos cantos, beleza? Para quando ele estiver quase alinhando, ele ia já alinhar automaticamente. Eu preciso fazer muito pouco esforço para ele sair disso para isso. Eu praticamente só toco. Ó, tá aqui. Com um toque ele já está ajustado, certo? Então é justamente por isso que eles utilizam essa tecnologia de ball core. O core dele também parece bem mais resistente, porque muitas polêmicas envolveram os cubos Tornado, certo? Alguns anos atrás, o Tornado V3, por conta que o core dele parecia quebrar muito fácil, beleza? Mas esse daqui parece bem resistente, o material é bem bom, o plástico é bem robusto, olha só como que é o design das peças, tá? Vamos fazer então uma solve aqui para vocês verem, lembrando que eu não sou speed solver, sou mais colecionador. Mas olhando aqui na inspeção, eu acho que dá pra gente fazer um Max Cross. Não sou o melhor de inspecionar o cubo também, mas eu acho que dá pra... X-Cross é quando a gente faz a cruz e coloca um par de F2L, mas eu acho que dá pra juntar esse aqui e encaixar enquanto a gente faz a cruz. Então vamos lá. Eu não tenho um timer, então eu coloco o tempo aqui na tela. 3, 2, 1... É isso, eu acho que foi uma solve até que decente, eu travei um pouco na hora do F2L ali, mesmo tendo sido um F2L bem tranquilo de se fazer. E beleza, vou colocar isso em algum momento no meio do vídeo, porque eu esqueci de colocar antes. Mas voltando, ó, a gente consegue ver que com um toquezinho quase, bem fraco aqui, eu só tô tocando quase, eu já consigo fazer o giro, certo? Isso que eu tô com ajustes em 5 e 5, beleza? Que é, então, quanto mais... Vou explicar os ajustes agora. Então, o principal desse cubo é a personalização. Então, se eu giro no sentido horário, certo? Eu vou ajustar a tensão das molas. Então, sentido horário, eu ajusto a tensão das molas, certo? Então, ajustei aqui. Sentido anti-horário, aqui, ó, ajustei a tensão das molas, fui para 1, certo? Se eu faço no sentido anti-horário, eu ajusto a distância entre o eixo e o meu centro aqui, certo? Então, como se eu fosse deixar ele mais apertado, como se eu estivesse desparafusando ou parafusando o parafuso, quando a gente tem cubos que tem parafuso, certo? Então, a distância do eixo é basicamente apertar esse parafuso e a tensão da mola é basicamente o quanto essa mola vai comprimir ou se expandir, certo? Eu coloquei essas settings que estavam aqui, antes de eu mexer no caso, né? Justamente porque eu gostei muito disso. Além disso, ele também tem ajustes no imã, que é justamente para isso que vem essa ferramentinha aqui, em que eu posso vir aqui e tem até no desenhado aqui, menos, certo? Ou mais. Se eu viro para o menos, eu vou deixar em cima mais fraco. Então, aqui eu posso colocar, por exemplo, aqui no 3. Ou posso até diminuir mais, colocar em 0. Ou seja, em cima quase nunca vai, nem vai fazer efeito. Eu gosto do imã um pouco mais forte. Então, aqui, ó. 1, 2, 3. Opa, vou botar 1. Aí, tá certo. Dá pra você colocar no máximo também, certo? Então, pra quem já gosta de um imã mais forte ainda, seria o ideal. Mas, sobre o ajuste de imã é basicamente isso.
Então esse cubo serve para qualquer gosto porque ele tem uma personalização absurda. Beleza? Então o potencial que você pode ter com ele é muito grande porque, se eu tô enjoado, não tô gostando tanto mais de uma configuração mais estável, eu posso mudar um pouco para ela ter uma configuração mais veloz agora. Então eu perco um pouco de estabilidade e ganho um pouco de velocidade. Certo? Então esse cubo é totalmente personalizável, um dos mais personalizáveis que tem no mercado. Isso não tem como negar. E é basicamente isso. Review do Tornado V3 Premium. E por que eu escolhi comprar ele e não outro cubo dos cubos top de linha. Certo?